E aí? Aqui é o Zangado e hoje é um vídeo especial. No sentido assim, eu ia fazer o Vai ou Não Apenas Jogar de Quake 4, eu vou fazer o Vai ou Não Apenas Jogar de Quake 4, só que eu não quis apenas fazer a análise geral do game e pronto, final. Porque Quake foi um game que representou muito pra mim na história, na minha história com os jogos, e não só representou pra mim um marco, como representou para a história dos games de tiro. A ID Software, que é a criadora de Quake, é responsável pela maior evolução e toda a história, tudo que se conhece hoje sobre jogos de tiro se deve à ID Software. Então eu decidi fazer uma retrospectiva de tudo que já aconteceu até chegar no Quake 4, no final do vídeo, onde vai ser o Vai ou Não Apenas Jogar do Quake. Mas antes eu queria fazer uma recapitulação de tudo, lógico, que do meu jeito, né? Pra quem não sabe, o primeiro game de tiro que teve foi o Wolfenstein, que é um game da ID Software. Ele foi o primeiro game de tiro que era combate aos nazistas, que fez, obviamente, é o pai de todos, fez muito sucesso. Só que o discípulo de Wolfenstein fez mais sucesso que seu mestre, que também é o game da ID Software, que é o Doom. Eu joguei o Wolfenstein, eu joguei Doom 1, eu joguei Doom 2, e na época dos games de tiro eu joguei vários genéricos de Doom. Eu joguei Duke Nukem, eu joguei Blood, eu joguei Outlaws, que era um game de tiro também no Velho Oeste, da LucasArts, muito legal, que tinha dublagem em português. Eu joguei Redneck Rampage, eu joguei Shadow Warrior, eu joguei vários games de tiro em primeira pessoa. E como a ID Software já revolucionou ao inventar esse estilo de jogo, já é o primeiro passo que a ID Software veio. Doom, na época que foi lançado, foi proibido em vários países. E eu joguei, mas o que todos os jogos tinham em comum? Primeiro, eu já falei que a ID Software inventou o jogo de tiro. Já é o primeiro passo, inventou a roda. Se você jogar aqueles jogos daquela época, todos eles tinham uma coisa em comum. O personagem ele se movia de uma velocidade rápida, ele balançava a câmera de um lado para o outro, a arma de um lado para o outro, movia bem rapidamente. Em alguns desses jogos que eu citei, não se pulava. Eu acho que em Duke Nukem pulava, e alguns dos mais moderninhos, Outlaws pulava, só que acho que o Redneck Rampage também, mas os outros não se pulava. Em Doom, quando você queria passar um lugar para o outro, você vinha correndo e ele simplesmente, a inteligência artificial da época fazia ele pular. E também os games na época, eles não tinham mira. Você jogava na direcional do teclado, para cima, para baixo, esquerda, direita, e atirava com barra de espaço. E quando inventaram o pulo, você atirava com Ctrl e pulava com barra de espaço. Então quando você queria atirar em um inimigo, em Doom ou qualquer outro game que seja, se o inimigo estivesse no alto ou embaixo, bastava você colocar a arma na mesma posição, na mesma linha, na vertical, você botava ele naquela mesma linha e apertava o tiro, que o tiro ia pra cima ou ia pra baixo, não tinha mira no game. E outros inimigos, eles eram tipo folhas de papel. Eles tinham indo, ou seja, eles tinham indo embora de costas, vindo na sua direção. Eles tinham perfil, esquerda ou direita, que na verdade era um espelhado, né? Ele ia pra esquerda, tinha uma imagem, e pra direita ele tinha outra. E eles faziam barulhos de animais. Eu lembro que os inimigos de Doom, o áudio deles era um barulho de camelo. E os inimigos, quando eles morriam, vamos supor que você entrava numa sala. Todos esses jogos que eu citei eram assim. Você entrava numa sala, onde tinha uma porta por onde você vinha e uma porta por onde você iria, na mesma reta. Imagina isso, visualiza. Aí você entrava nessa sala, tinha um inimigo bem no meio da sala, e você matava ele, aí ele caía morto, com os pezinhos virados para onde você estava. Se você atravessasse a sala inteira e olhasse para trás por onde você veio, você não ia ver a cabeça do inimigo virada para você. Você ia ver o pezinho dele de novo. Porque os inimigos, como eu disse, eles eram folhas de papel. Então eles tinham uma imagem só. Então quando eles morriam, não importasse o ângulo que você olhasse, não importasse a direção que você olhasse, você sempre ia ver o pezinho dele virado para você. Então tudo era desse jeito que funcionava até, meu amigo, quando surgiu Quake. Quake ele é um game de 96. E foi um game que eu juntei, eu comprei ele original pro computador. Eu lembro que eu paguei R$32, na caixinha vinha com livrinho e tudo. E era um game muito foda, mano. E o Quake, obviamente também é da ID Software, revolucionou mais ainda. Revolucionou na verdade tudo
Quando o Quake surgiu, foi o primeiro game de tiro 3D. Ou seja, isso que eu falei dos inimigos serem folhas de papel já não tinha mais. Os inimigos tinham um corpo, cara. Eles eram 3D. Se você matasse, eles caíam numa posição. Se você olhar, é o que é hoje. Você olha de um ângulo, você vê a cabeça. Você olha do outro, você vê o pé. De um outro, você vê o braço. Do outro, você vê... Entendeu? E eles tinham posições. Às vezes eles caíam de frente, caía de bruço. Tipo... Era incrível isso na época. Hoje, se você ver, você vai achar que é um monte de cubo ridículo, mas na época, cara, era simplesmente inacreditável. E outra coisa que Quake revolucionou, além de trazer um 3D para os games de tiro, foi a mira. Quake trouxe o auxílio do mouse para jogar jogo de tiro. Em Quake surgiu o WSAD Mouse. Não tinha isso em nenhum game de tiro. Quake inventou a jogabilidade simplesmente até hoje para os games de tiro, que também foi a ID Software. E mais, Quake trouxe o multiplayer, cara, uma sala com 10 personagens deathmatch. Tipo, a ID Software revolucionou tanto, cara. Além de criar os jogos de tiro, ela definiu o que seria os jogos de tiro hoje. Aí tipo, você fala, então o Quake 1 veio, trouxe os gráficos, não sei o que lá, e aí acabou. Não, antes de ir pra Quake 2, a história de Quake 1 era pra você ser um soldado, você era um Ranger, onde a história é muito parecida com a de Doom, onde você tem que alternar entre portais, que esses portais têm ligações diretas com o inferno. Então você é um guerreiro, um marinho, um Ranger, onde você tem que atravessar esses portais e impedir com que esse mal atravesse os portais e matar os inimigos. Era um puta game, simplesmente fantástico. Ele, se tivesse game do ano na época, ele ganharia como game do século, porque o que ele revolucionou e trouxe para a história dos games de tiro, não tem nenhum game que fez isso. Aí você fala, beleza, Quake 1 fez tudo isso e Quake 2 não fez nada. Não, errado. Você está equivocado, meu caro gafanhoto. Em Quake 2, quando foi lançado, lançou também o maior rival da ID Software, que foi Unreal. Quando lançou o Quake 2, o primeiro erro dos caras foi que em Quake 2 a história não tem ligação com Quake 1. É um ataque alienígena dos Strogos, e aí a Terra tá tentando rebater as forças, não sei o que lá, e aí tem um monte de máquina, não sei o que. Deixou de ser inferno, batalhas infernais, para ser batalhas alienígenas, virou um game sci-fi, Quake 2. Mas como eu tava falando, Unreal foi lançado e Unreal já na época já se destacou como um gráfico fudidaço dos fudidaços. Unreal veio e não teve comparação o gráfico de Quake 2 com o de Unreal. Já nessa época Unreal mostrou a potência, tanto que a engine Unreal Technology, Unreal 3D, né, é a engine mais utilizada nos games da história. Tem mais de 500, 600 jogos que utilizam essa engine. E vai lançar uma engine nova agora no final de 2011 da Unreal 3D e deve ser mais incrível do que tudo, mas enfim. Quake 2 não revolucionou mais nada? Revolucionou, meu irmão. Revolucionou sim. Em Quake 2 era o primeiro game de tiro onde os inimigos reagiam ao dano. Quando você tirava um inimigo, seja ele no braço ou na perna, ele sentia dor. Tipo, ele tocava o braço, fazia um buraco no braço dele, fazia um buraco na perna, ele mancava. Tipo, ele respondia com dor aquilo que você tinha feito. Tipo, mano, hoje você pode falar que não é nada, mas na época era uma coisa assim, simplesmente inacreditável de se ver. Era foda pra caralho. Você tirar um inimigo e ele cair no chão e ficar tremendo de dor assim, era algo incrível, cara. Eu nunca tinha se visto. A Unreal veio com gráfico, mas não tinha isso. Continuava sendo um game que não tinha dano físico. E Quake trouxe isso e inovou e só decepcionou na história, que começou a decair, porque não tinha, todo mundo queria ver o Ranger novamente, e aí inventaram um outro personagem, a história deu uma queda. Mas enfim, então beleza, aí veio o Wolfenstein, o pai dos games, aí veio o Doom que popularizou, aí veio o Quake que revolucionou para 3D e inventou o multiplayer e o sistema de controles, aí veio o Quake 2 que trouxe danos aos inimigos, então acabou. Não, jovem Camuroto, não acabou. Aí The Software lançou Quake 3 Arena. Quake 3 Arena é um game que não tinha história, era basicamente na época a Unreal, como era a principal rival, inventou o Unreal Torneio, que eram as empresas que disputavam, onde Quake 3 Arena eram batalhas de vários personagens entre Doom e Quake, personagens tanto amigos quanto inimigos se enfrentando em umas arenas para ver quem seria
o campeão. Só que o que revolucionou? Simplesmente definiu todos os modos possíveis para uma campanha, porque até então só se tinha o Deathmatch. Em Quake 3 Arena, meu irmão, veio o Team Deathmatch, veio o Capture the Flag, que é o roubo bandeira, veio o Domination, que é dominar um território. Então Quake 3 Arena foi um game que foi apenas focado em multiplayer, mas eles criaram várias modalidades. Quando o Bulletstorm, que é um grande game, disse que ia ser o primeiro game a matar kill com skill, é mentira, porque Quake 3 era um game que se movia com muita velocidade, as armas causavam muito dano. Então você tinha que ter uma habilidade muito grande se você que realmente quisesse ser fodão em Quake 3 Arena, que exigia muito do cara de tiro. Tipo, a movimentação era muito rápida, então você tinha que pensar muito rápido e atirar muito rápido, era muito headshot. Os caras eram muito viciados, muito mesmo. Daí veio um outro Quake que era o Enemy Territory, que era um Quake Wars, que não fez tanto sucesso. E aí veio o Quake 4, que é o que eu vou fazer análise no final do vídeo. Então, resumindo essa recapitulação de todos os Quakes e a ID Software, eu quero dizer o seguinte: para os jovens gamers, que não é a Activision ou a EA que revolucionou o mundo dos games com jogos de tiro. Não é, meu amigo. A ID Software é a empresa. A ID Software, ela só lançou Quake e Doom, só isso. O Wolfenstein também é um grande título, mas é um título que fez menos sucesso, apesar de ser o pai de todos, fez menos sucesso quanto as franquias Quake e Doom. Se tem alguém que deve ser respeitado, e é uma empresa que não lança muito jogo, mas quando lança, vende muito. É tipo a Rockstar. Se tem duas empresas que você pode comprar o jogo sem preocupar se o game vai ser bom ou ruim, elas se chamam ID Software e Rockstar. A EA também entrava nessa onda, porém ela andou pecando muito. Começou a lançar vários jogos que não eram tão bons e aí ela saiu dessa categoria. Mas ID e Rock, você pode confiar plenamente que só faz grandes títulos. Então, eu queria fazer essa breve recapitulação sobre o que Quake representa para os games de tiro, para vocês realmente entenderem a importância desse game, que é um game que representa muito para mim, na minha infância, ter jogado Quake 1, Quake 2, Quake 3, Quake Wars e jogado os Dooms e os games antigos de tiro. Agora que vocês tiveram essa pequena lição de história, vamos à análise de Quake 4. E isso nos traz até Quake 4. Aí o glorioso símbolo da ID Software. Bom, Quake 4 é um game super antigo, cara. Ele é de 2006. Então tem que ser bem menos criterioso para fazer a análise desse jogo. Tá, primeiro vamos falar da história. Bom, Quake 4 ele assume, novamente tem um roteiro, novamente ele tem uma história. A história obviamente continua de Quake 2. Após a invasão fracassada dos Strogs, os humanos decidiram contra-atacar. Decidiram ir até o planeta dos Strogs para tentar exterminar eles. Só que a guerra não é rápida, a guerra vai durando um certo tempo, leva anos. O personagem que você joga é um soldado de elite chamado Kane, que também está lá no planeta dos Strogs tentando lutar pela exterminação dos Strogs. E acontece uma coisa que eu não vou falar, que pode mudar o círculo das coisas e dar uma esperança para os humanos de poderem realmente exterminar os Strogs. A história é basicamente assim, não é muito aprofundada nem nada. Acho, cara, essa cena aí na época que lançou o jogo era muito foda, velho. Bem surpreendente e tal, essa cena aí. O jogo ele usa a engine de Doom 3. Sabe o que é engraçado? Tipo, Doom 3 já foi lançado há muitos anos, assim como Quake 4. E eu não consigo achar essa engine ruim, velho. Eu ainda acho que é uma engine super poderosa, cara. A dificuldade de Quake é mediana, assim, não tem muita cena difícil no jogo não, é de médio pra fácil o jogo. O jogo ele também não é muito longo, ele deve ser cerca de 5 horas de jogo, assim. E em termos de história, a história, como eu falei, é fraca. A jogabilidade é boa pra época, geralmente todos os jogos eram assim. O game é muito semelhante a Doom 3, por usar a engine, só que eles não aproveitaram só a engine de Doom 3. Eles aproveitaram também os sons,
algumas armas, e é muito semelhante assim, o barulho que os monstros fazem. Eles aproveitaram muita coisa. Então, dos Quakes que lançaram, Quake 4 sem dúvida é o mais fraco de todos, assim, para quem é fã realmente de Quake. O pior Quake, assim, digamos assim, o pior entre aspas, assim, comparando entre a saga Quake, o pior realmente é o Quake 4, porque eu acho que fugiu demais, assim. Porque Quake, ele começou com monstro, depois ele passou pra alienígena, e ele terminou meio que com Cyborg, enfrentando Cyborg, não sei o que, sei lá, ele, pra mim ele fugiu da origem dele. No Quake 1, era os monstros lá, os aliens lá, eles eram mais semelhantes, faziam muita associação dos aliens com demônios, né? Depois eles fizeram questão aqui no Quake 4 de mostrar que Alien é Alien mesmo, não tem nada a ver e não sei o que. E eu acho que o jogo ficou um pouquinho mais fraco porque ele deixou de deixar aqui, porque Quake 1 na época ele era meio terror, né? E o Quake 4 não, cara, é um jogo de guerra que você mata ET. Sempre no claro, não tem luta à noite e tal, não tem um momento muito épico. Mas todos esses problemas que eu estou indicando no game é sempre comparando com os outros Quakes, porque Quake 4 não é ruim, não é um jogo ruim, não foi considerado um jogo ruim em nenhum momento, a venda do jogo foi boa, vocês estão entendendo? Tipo, tudo que eu estou falando sobre o game, é comparado à história de Quake, à saga de Quake, então por isso que ele deixou a desejar. Mas se for comparar como um jogo comum qualquer, ele é um bom jogo, é um jogo divertido, você vai gostar muito de jogar, ainda mais se você for fã de Quake. Que tem uns médicos que curam, dão healing. É fácil medicina no futuro, né? Você só em dar uma agulhada, o cara já tá curado já. Você vê que os soldados, ó, eles parecem... Cara, quem jogou Doom 3 dá pra ver claramente que isso aqui é engine de Doom 3, cara. Claramente. Ó o barulho da primeira pistola de Doom. É o mesmo barulho, cara. É o mesmo barulho, exatamente. Lanterninha, pelo menos diferente do Doom 3, a lanterna pode ser usada em cima da arma, né? Porque no Doom ou você escolhe a arma ou você escolhe a lanterna. Outra coisa que Quake 4 pecou foi que todos os Quakes tiveram uma coisa em comum, que foi revolucionar em algum sentido. E Quake 4 não revolucionou, quem revolucionou foi Doom, que trouxe a potência gráfica absurda. Mas quem não trouxe nada de novo. Entendeu? Então, por isso que eu digo que esse foi o Quake mais fracassado de todos, porque todos os Quakes tiveram uma coisa em comum, que era inovar, e esse Quake não fez isso. Ô bosta. Mas se esse Quake vale ou não a pena jogar, vale a pena jogar sim. Quake... Esses Strogs não morrem com um tiro na cabeça. Vale a pena jogar assim, ainda mais se você for fã de Quake como eu sou e acompanha Quake desde a primeira... Ô bosta, não? Consegui, né, cara? Ainda mais se você for fã de Quake como eu sou e acompanhou a saga desde o início. Ai. Vai vir de lá. A jogabilidade ela não é tão precisa, né? Mas é pra época, ela era assim mesmo nos jogos. Vixe. Eita porra.
Aí vocês devem estar se perguntando, por que eu fiz tudo isso para análise de Quake? Cara, porque Quake merece. Galera que tá aí no canal precisa saber um pouco da história dos games também, para não achar que os jogos revolucionários são quizzes, Call of Duty que revolucionou os games. Eles não revolucionaram nada, quizzes e Call of Duty são consequências da tecnologia de hoje em dia. São games que tem toda a tecnologia, todo o dinheiro para poder obter essa tecnologia. Então, de inovar, cara, eles não inovaram nada. Quem descobriu o fogo, e inventou a roda para os jogos de tiro foi a ID Software, com Quake, Doom e o Wolfenstein, principalmente Quake. Beleza? Então vocês têm que saber realmente quem revolucionou alguma coisa na história dos games. Então foi por isso que eu fiz essa análise um pouquinho mais completa, mais avançada, para vocês aprenderem um pouquinho sobre isso. Então vamos só concluir essa missão que eu fui até lá. Ah, velho, eu lembro. Esse inimigo tinha no Quake 2. Eu chamava ele de braço de lâmina na época. Ele tinha no Quake 2. Eu tinha os meus como eu bosta. Eu dava meus próprios apelidos para os inimigos. Eu chamava de soldadinho, soldadão, cara de lâmina, porco, porque tinha um cara que fazia um grunhido de porco quando você enfrentava ele. Robozão, tinha uma mulher lá que eu chamava de vadia, uma inimiga lá. Eu mesmo inventava um nome para os inimigos. Agora tem que trazer um... Ô, cara, quase que eu tirei de ser, seu bosta. Ixi. Eu nem lembro disso aqui, de poder descer aqui. Cadê o médico? Agora, como que sobe de volta? Bom, beleza. Ai, cacete. A análise fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, se possível, comentar. Se gostou, não está no canal, se inscreve aí, beleza? Beleza, então. Valeu. Falou. Até mais. Ai, filho da puta. Ou tem mais. Esse jogo pra mim é Quake 2 remasterizado. Cheguei. Trouxe o médico. Eu acho incrível o tratamento do médico. Olha só, até eu podia ser médico nessa época. O cara olha, pega uma agulhinha e tuf, pronto, tá curado. Olha lá. Ó. Nossa. Mano, até eu podia fazer isso, né? Pelo amor de Deus. A armadura dos caras aqui, ó, é muito semelhante à de Doom. Olha esse cara. Eu entendi, isso é foda, mano. O cenário, a ambientação também de Quake 4 é muito semelhante, cara.
As fases são muito parecidas. Muita rocha, esse céu sempre com explosão, assim, muita fumacinha e fogo. É muito igual. É mais um problema também desse jogo. Passando por ali eu finalizo a fase. Exit.